Boa noite a todos, a paz do Senhor. Agradeço a todos pela presença. O Senhor Jesus Cristo possa continuar abençoando vocês. Vamos iniciar o nosso culto, amados. Nos colocar de pé. Nos colocar de pé. Sinal de reverência ao Senhor, amém? Nesta noite de louvor e adoração. Você que está em casa também, está assistindo aí pelo Facebook, que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar grandemente nesta noite, que Deus possa falar ao seu coração e trazer uma palavra de acordo com aquilo que você está precisando, uma palavra de paz, uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo nesta noite, mesmo que seja através dos cânticos ou através daquilo que o pastor Márcio irá trazer aos nossos corações, através do sermão, através do texto bíblico que será ministrado nesta noite, amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos e elevasse a sua mente ao Senhor nesta noite e orasse ao Senhor, se esquecendo de algumas coisas que te incomodam. Talvez existem algumas coisas, né, que nos deixam entristecidos, nossos corações angustiados, mas nós sabemos que isso é decorrente, né, de um mundo difícil que nós estamos inseridos. Então você vai esquecer essas coisas que te entristecem, você vai elevar a sua mente ao trono da graça e você vai realizar uma oração. Se você tem algum motivo para agradecer ao Senhor por alguma coisa que Ele fez ou pelo que Ele é, essa é a oportunidade, amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, nesta noite, como sinal, Senhor Jesus Cristo, de pessoas, Pai, em nome de Jesus, dependentes do Senhor. Pessoas, Senhor Jesus Cristo, que não somos, Pai, em nome de Jesus, independentes, mas sim, Senhor Jesus Cristo, nós somos dependentes da Tua graça, nós somos dependentes do Teu amor. Nós somos dependentes, Pai, em nome de Jesus, da Sua ação nas nossas vidas. Meu Deus, eu te peço, Senhor Jesus Cristo, nesta noite, que o Senhor visite, Pai, em nome de Jesus, cada irmã, cada irmão que entrou neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, talvez exista alguma coisa, Pai, que esteja entristecendo, Pai, essa irmã e este irmão. Meu Deus, eu te peço, Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito, que visite, Pai, nesta noite, cada coração amargurado, cada coração, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, fechado, cada, Senhor Jesus Cristo, pessoa que esteja, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ouvindo, Pai, em nome de Jesus, neste momento, aonde quer que ele esteja. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade neste lugar, meu Pai. Venha, Senhor, meu Deus, com o teu poder. Venha com a tua graça neste lugar, Pai. E atua, Senhor, conforme o teu querer, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós iremos adorar o Senhor com este cântico, que traz como título: Não pare, amém? Não desista, não desanime, amém? Não esmureça na sua caminhada. Porque existem muitas coisas, né, que nos fazem entristecer, que nos fazem talvez até pensar em desistir. Mas nós sabemos que aquele que prometeu é fiel, amém? E Ele pode te tirar dessa situação, Ele pode te trazer paz, Ele pode te trazer alegria de viver. E o melhor, né? A alegria da salvação. Vamos lá?
Espírito Santo de Deus, venha sobre este lugar. Feche os seus olhos, meu amado. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidindo largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ajuda na caminhada. Aleluia, Jesus. Amanheceu, nada pesquei. Cante, meu irmão. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Ele conhece, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh Deus, obrigado, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nosso amigo Santo Espírito, amém? Sem capotraste. Em dó, né, Leandro? Isso mesmo, amém? Feche seus olhos, amado.
manifestar os seus sinais. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Mais uma vez. Nosso amigo Santo Espírito. Nosso amigo Santo Espírito. Esperamos Pelo teu sobrar, com teu olho venha nos ungir, Senhor. com teu olho venha nos ungir. Vem com teu fogo. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo. Faz de novo. O teu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Só a igreja, bem baixinho. O que Dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade. Obrigada, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Entregamos a Ti, Senhor. Glória e louvor do Teu nome, Senhor. Amém, Jesus.
A paz do Senhor, queridos, amém? Graças a Deus. Pode sentar, seus irmãos, amém? Uma alegria, mais uma vez, estar na casa do papai, não é verdade? Muito bom nós estarmos aqui. Eu quero dizer para você que Deus tem uma bênção para você, Ele já tem abençoado a sua vida, você que está aqui conosco nessa noite, e Ele tem abençoado todos aqueles que estão também nos ouvindo, na sua casa, onde quer que você esteja, você está acompanhando este culto, Deus está te abençoando. Um dos atributos de Deus é a onipresença. Então, o nosso Deus, Ele está aqui, está lá na sua casa, você que está nos acompanhando. E esse momento que nós vivemos, né, a questão da pandemia, nós precisamos nos reinventar, ser criativos, ser, até certa forma, um pouco tolerante com os irmãos em algumas coisas. Nós temos as visões um pouco diferente desse momento que nós estamos passando, mas precisamos respeitar uns aos outros. Contudo, nós precisamos, né, principalmente tendo uma direção de Deus para as nossas atitudes, para a maneira com que nós devemos nos comportar nesse momento. O mais importante é que nós tenhamos a direção de Deus. Isso é muito importante, amém? Isso é muito importante para as nossas vidas, amém? E também eu vejo que não é um momento para nós relaxarmos a nossa vida espiritual, não é verdade? Nós precisamos continuar com as nossas leituras bíblicas, nós precisamos continuar orando, ainda que você não venha à igreja, mas você precisa manter a sua vida no altar. Precisamos manter a nossa vida no altar. Não é férias na vida espiritual nossa, amém? Você que está nos ouvindo em casa, não existe férias para a vida espiritual, amém? Pelo contrário, nós precisamos estar o tempo todo vigiando e orando, para que não sejamos tentados, não é verdade? Então eu quero dar essa orientação pastoral, vamos usar de forma sábia esse momento que nós estamos passando, amém? Essa é uma orientação pastoral para a igreja, mas também uma orientação pastoral para todos que entendem que isso é uma orientação de Deus para a sua vida, amém? Então vamos lá, Deus nos abençoe, eu estou muito feliz por tudo aquilo que nós temos desfrutado do Senhor. Eu, particularmente, junto com a minha esposa, eu creio também que tem muitos irmãos sendo abençoados, juntamente com a minha família, nós temos desfrutado do melhor de Deus conosco. Deus realmente tem sido muito bom, tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos dado experiências muito gostosas na presença do Senhor, amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós queremos avisar aqui para os irmãos que estão presentes, eu já vou dar esse aviso agora, pode ser que enquanto eu ligo aqui o nosso tablet, mas nós queremos avisar para os irmãos que nós vamos, depois que nós encerrarmos o nosso culto aqui com as nossas transmissões, nós queríamos uns 3 minutinhos dos irmãos para nós testificarmos algo pessoal que aconteceu conosco neste dia, no dia de hoje, amém? Algo assim muito gostoso, e eu quero assim compartilhar com vocês, e eu entendo que isso vai servir de edificação para a igreja, para vocês, amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, uma bênção, não é testemunho, mas é testemunho de bênção, amém? Então pediria que você uns 2 minutinhos, depois que nós encerrarmos, vai ser cortada a transmissão, porque é algo assim para a igreja, nós queremos desfrutar com vocês aqui, e vai ser uma bênção, graças a Deus. Nós vamos fazer uma leitura de um texto, de algo que Deus tem colocado no nosso coração. Nós temos realmente passado um momento bem singular com a igreja, e Deus tem nos abençoado, amém? Nós temos compartilhado com alguns pastores os momentos que cada um tem vivido em suas igrejas, e particularmente a primeira igreja, nós temos desfrutado de um cuidado de Deus muito especial. Nós louvamos muito a Deus por aquilo que Ele tem feito neste lugar, amém? Nós temos aqui irmãos que têm desfrutado de experiências gostosas, nós temos alguns irmãos que têm pregado, Deus tem levantado novas pessoas para trabalhar, para o ministério, tem trazido um despertamento aqui neste lugar, e isto é muito bom, amém? Isto é muito bom. Eu fico feliz, é muito gostoso quando a gente vê Deus levantando alguém num momento difícil, né, num momento de crise, né? É coisa linda isso, a gente fica muito maravilhado com isso. Nós vamos fazer a leitura de 2 textos bíblicos,
nós vamos ler Isaías 52, versículo de número 13. E depois nós vamos ler Isaías 53. Amém? E depois nós vamos fazer uma exposição desse texto lido. O nosso sermão é expositivo, dentro do capítulo 53. Eu pediria que os irmãos que estão presentes permanecessem com as suas Bíblias abertas, no capítulo 53, que nós vamos discorrer aqui sobre o tema, aquilo que Deus colocou no nosso coração, e você vai poder acompanhar na sua Bíblia, você vai ver aquilo que Deus vai estar realmente falando conosco nesta noite. Amém? Então, Isaías 52, versículo de número 13, diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Amém? É o versículo, capítulo 53, verso 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência, não tinha formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, e oprimido. E o 5 diz, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A seguir todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Verso 12, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirei ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça para nós orarmos ao Senhor. Também você na sua casa pode também aí fazer uma oração, pedindo a Deus, para falar com você nesta noite. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra que foi lida, Pai. E agora, Senhor, nós dependemos da Sua graça. Nós dependemos exclusivamente do Senhor, da mão do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Todos aqueles que estão aqui no templo, que sejamos todos, ó Deus, de uma forma bem singular, cada um possa o Senhor, através do seu Espírito, falar a cada coração. Que o Senhor possa também, ó Deus, falar com aqueles que estão nos seus lares, nos ouvindo, Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa falar com eles. Ó Deus, oramos para que todos nós tenhamos as nossas mentes cativas, nós que aqui estamos e aqueles que estão em suas casas. Não permita que nada venha desviar a nossa atenção daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Fala, Paizinho, conosco. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus, para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, a nossa
a nossa palavra dessa noite, eu vou precisar, assim, de uma atenção dos irmãos. Será mais ou menos como uma escola bíblica, amém? Mas nós vamos tentar prender aqui a atenção dos irmãos. Eu gostaria que você tivesse atento na sequência daquilo que Deus colocou no nosso coração, para que você possa acompanhar aquilo que Deus tem para você nessa noite, amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós queremos, em primeiro lugar, fazer menção ao profeta Isaías. O profeta Isaías, que é o texto que nós lemos, é um profeta messiânico, é um dos profetas messiânicos que nós temos na Escritura Sagrada, amém? E nós, pela manhã, nós usamos essa expressão. Nós somos uma igreja que acreditamos na inerrância da palavra de Deus. Essa palavra inerrância é uma palavra um tanto acadêmica, mas é uma palavra que diz o seguinte: aquele que acredita na inerrância da Escritura é aquele que acredita que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e é infalível com respeito à nossa fé e à nossa salvação. Amém? Então, o que está aqui é importantíssimo, amém? Para a nossa fé cristã e para a nossa salvação. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós cremos assim, a Igreja Presbiteriana Renovada é uma igreja que tem esse princípio, amém? Então, queridos, a profecia de Isaías é um profeta messiânico, ou seja, nós entendemos pela Escritura Sagrada, quando estudamos, já participamos várias vezes de escola dominical, os irmãos eu quero trazer aqui a lembrança sobre isso. Nós sabemos que a morte de Jesus foi algo anunciado, foi algo anunciado. Lá desde Gênesis já nós sabíamos que Jesus viria. Claro que para os ouvintes que viveram na época de Gênesis, não tinham a visão que nós temos hoje. Os fatos aconteceram, Jesus já veio. Então, nós somos privilegiados, porque nós podemos fazer o quê? Fazer um estudo detalhado, parar, atentarmos para aquilo que está nas Escrituras Sagradas, encontrarmos a verdade, e nós podemos firmar assim a nossa fé cristã. Amém? Então, nós somos privilegiados. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Quando nós encontramos, por exemplo, os ensinos de Jesus, Jesus cita a questão de Jonas, 3 noites e 3 dias no ventre de um peixe. Jesus cita Moisés levantando a serpente no deserto, né? Jesus cita Abraão, dizendo que Abraão desejaria muito ver os seus dias, e Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está falando para Abraão sobre quem? Sobre Jesus. As famílias seriam abençoadas na descendência de Abraão. Onde Jesus veio, se nós olharmos a genealogia, está lá. Ele veio. Jesus cumpriu, ele veio. As profecias se cumpriram, a palavra de Deus se cumpriu. E o profeta Isaías, que é um dos profetas messiânicos, ele profetizou aqui há 700 anos antes de Cristo. Amém? Interessante, queridos, eu acho muito interessante isso, eu quero chamar a sua atenção. O que eu vou falar, nós não vamos olhar detalhadamente os versos, para não tomar tempo, mas eu gostaria que depois na sua casa, se você quiser já ir, já olhando, já lendo, Isaías 53, já olhando, observe que todos os versos usados, todos os verbos usados em Isaías 53 e também em outros capítulos do livro de Isaías que fala sobre Jesus, os verbos estão exatamente no passado. Mas como, pastor, que Isaías vai está profetizando sobre Jesus 700 antes de Cristo, e ele usa os verbos no passado? Por que no passado? Por que ele usa no passado? Porque era algo já profetizado, decretado, que iria acontecer. Iria acontecer. Eu quero só ler com você, olha só. Quem creu em nossa pregação? Isaías não está falando dele, mas Isaías está exatamente falando do próprio Jesus, porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Isaías 700 anos por último, ele foi subindo como um renovo, algo que nem tinha acontecido ainda, tinha acontecido, no projeto de Deus tinha acontecido. A Bíblia diz que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Deus, irmãos, foge da nossa imaginação quem é Deus. Nós não podemos colocar Deus
na palma da nossa mão, Ele coloca o mundo na palma da mão dEle. Mas nós não podemos colocar, nós não podemos limitar Deus. Então, antes que tudo acontecesse, Deus já havia projetado. Deus não é pego de surpresa por nada que acontece no planeta Terra. Deus não é pego de surpresa, Ele sabe tudo que vai acontecer. E está tudo projetado, está tudo dentro do controle de Deus. Então, a morte de Jesus foi antes da fundação do mundo. No projeto maior de Deus, louvado e glorificado seja. Por isso que o profeta profetiza, por isso que ele usa o verbo no passado, porque já havia acontecido no projeto de Deus. No projeto maior de Deus já havia acontecido. Isso é muito lindo. Queridos, e a cruz, que é o tema da nossa mensagem nessa noite, a história da cruz, ela não foi um acidente. Ela não aconteceu como um acidente. Ela não foi, às vezes, acontece alguma tragédia na nossa vida, a gente fala assim, né? Ah, foi um acidente. Foi uma fatalidade. A cruz não foi uma fatalidade. A cruz não foi um acidente. Ela foi uma agenda estabelecida por Deus. Algo que Deus estabeleceu a cruz. E nós precisamos entender isso. Por que eu quero que você acompanhe comigo esse raciocínio? Porque nós vamos ver através disto o grande amor de Deus. Nós vamos compreender o quanto que Ele nos ama. E o quanto que nós precisamos com isso abraçar a fé cristã, nos apaixonarmos pela fé cristã e não levarmos uma vida cristã de qualquer maneira. Não, gente, isso aqui tem muito valor. Isso aqui é precioso. Nós temos os nossos sonhos, os nossos projetos quando estamos aqui, mas a vida cristã tem que ser levada a séria, muito séria. Porque é algo lindo, é algo maravilhoso. A cruz não foi um acidente, ele foi uma agenda estabelecida por Deus para abençoar a minha vida, a sua vida que está aqui hoje, aqueles que estão nos ouvindo. Nós somos abençoados por essa agenda estabelecida por Deus. Ele nasceu para a cruz. Ele tinha convicção disso, Nós não vamos aqui discorrer de alguns textos, mas durante o ministério de Jesus, várias vezes ele disse isso. Várias vezes ele evitou que a cruz fosse antecipada. Alguém queria prender, ele fugia do meio do povo. Ele curava alguém, falou, não avisa. No início do ministério, os irmãos, quando nós lemos o evangelho, nós vemos lá os milagres que ele ia fazendo, ele queria esconder. Ele não queria que a fama percorria, porque a agenda estava pré-estabelecida. Ele tinha convicção que ele ia para a cruz. Uma vez ele chegou para Pedro e disse, apartai de mim, Satanás, não conheces o que? Falou para Pedro. E falou isso para Pedro, dizendo para Pedro, não que Pedro era o Satanás, mas que Pedro estava sendo usado pelo diabo para poder impedir que ele fosse até a cruz. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Ele não fugiu da cruz. Os irmãos estão lembrados da passagem no Getsêmani? Que ele manda que Pedro guarde a bainha, e que ele vira para os discípulos e fala assim, eu poderia rogar ao Pai, ele me enviaria anjos aqui, me livraria daqui. Ele não fugiu da cruz, porque ele sabia o propósito da cruz, salvar eu, salvar você, salvar todos aqueles que compreenderem o projeto lindo e maravilhoso de Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E todo o relato de Isaías 53, irmãos, não fala outra coisa a não ser da cruz. Por isso que nós vamos discorrer sobre a cruz. Então o nosso tema hoje é a história da cruz. A história da cruz, que cruz? Foi crucificado também com Jesus, dois ladrões. Não são sobre aqueles dois. Mas nós queremos falar sobre a cruz de Jesus. Aquele que foi crucificado há mais de 2000 anos atrás, por mim e por você. Amém? E por todos aqueles que hão de crer. Amém? Que hão de crer daquilo que está na Escritura Sagrada que fala sobre ele. Em primeiro lugar, irmãos, a história da cruz, nós precisamos saber por que Jesus foi para a cruz. Eu quero que você acompanhe comigo. Quem levou Jesus à cruz? Esta é a pergunta. Por que ele foi para a cruz? Deixa essa pergunta falar o seu coração, você aqui dentro da igreja e em casa. Por que ele foi para a cruz? Ele foi para a cruz por causa da malignidade do pecado. Olha só o que diz o versículo 4. Se você que está presente aqui comigo, você em casa, se tiver uma Bíblia, pode acompanhar comigo, mas se não puder, eu vou ler aqui para você.
Olha só o que diz o versículo 4, na parte A. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ué, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, quer dizer, ele foi para a cruz, não foi por causa dele, foi por causa de nós. Por causa de mim e por causa de você. Olha o que diz o versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha o que diz o versículo 6. Todos nós andávamos desgarrado como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Jesus vai na cruz por causa de quê? Por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Será que isso dói? Será que isso traz uma responsabilidade grande para as nossas vidas? Será que isso não é um desafio para nós valorizarmos a vida cristã, a nossa fé? Algo precioso, algo maior do que ouro, prata, algo maior do que qualquer conquista nesse planeta, na nossa vida, na nossa jornada. Não estou dizendo para você desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, você que é muito novo, não é verdade? Essa moçada nova aí, né, cheia de sonho. Mas eu quero dizer para você, valorize a fé cristã. Tenha a sua experiência forte com Jesus, porque quem levou Jesus à cruz foi o seu pecado. Eu gostaria que nós botássemos a mão no nosso coração, porque a responsabilidade é pessoal de cada um, é minha. Quem levou a Jesus à cruz foi o meu pecado, foi o seu. Foi o dos irmãos que estão lá na salinha de vídeo, lá cada um, lá na salinha de projeção. Foi vocês, aqueles que estão em casa nos ouvindo, quem levou Jesus para a cruz foi o seu pecado. Por quê? Porque Paulo diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, nenhum. Todos pecaram. Em Adão todos nós recebemos a sementinha do pecado. E em Cristo todos nós fomos resgatados, justificados. Não deixamos de pecar, mas nós fomos justificados pela morte dele na cruz. Aleluias. Mas quem levou Jesus à cruz não foi só a malignidade do pecado. Quem levou Jesus à cruz foi o grande amor de Deus. Isso é muito lindo, irmãos. Você sabe por quê? Porque não tem nada para trazer mais tristeza para um coração de uma pessoa do que ele se sentir não amado. É muito ruim. Eu estou falando isso com muita propriedade, amém? Eu sei disso, porque todos nós já tivemos essa experiência de sentir falta de amor. Falta de amor de um amigo, falta de amor de um pai, falta de amor por uma outra pessoa, todos nós já sentimos isso. Mas eu quero dizer para você que está aqui presente conosco, para você que está na sua casa, nos ouvindo, Deus nunca deixou de te amar. E nunca deixará de te amar, nunca deixará de nos amar, mesmo com os nossos erros, mesmo com as nossas falhas. E isso não pode ser para nós de maneira nenhuma, é algo que nós venhamos nos sentir confortável. Já que Ele não vai nunca deixar de me amar, eu vou levar a minha vida cristã de qualquer maneira. Não, porque nós temos o amor de Deus, nós devemos valorizar este amor. Então o amor de Deus que levou Jesus à cruz. Olha o que diz a parte C do versículo 6. Olha lá o que diz. Mas o Senhor, esse Senhor é o Deus, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Gente, que amor é esse? Versículo 10, a parte A, olha só. Todavia o Senhor agradou moê-lo, ou seja, foi de o agrado de Deus. A palavra agradar é a mesma que prazer. É amor mesmo, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Que coisa linda. A parte C do versículo 4 diz assim, diz da seguinte maneira: e nós o reputamos por ferido de Deus e oprimido, principalmente na época de Jesus. Você sabe por quê? Porque na época de Jesus, todo e qualquer sofrimento significava que Deus estava abandonando as pessoas. Na época de Jesus, quando via um leproso, este aí é abandonado de Deus, esse aí pecou demais. Os irmãos são lembrados
daquele criança cega que os discípulos chegam para Jesus e perguntam para ele: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Estão lembrados dessa passagem? E o que Jesus diz? Nem foi ele, nem os seus pais que pecaram, mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quem levou Jesus à cruz? A malignidade do pecado, mas também o amor de Deus. O grande amor de Deus que levou Jesus à cruz. E ele foi para a cruz, sabe por quê? Por causa de mim, por causa de você. Por causa de nós. Por causa da minha vida, por causa da sua vida. Por causa de você que está nos ouvindo na sua casa. Amém? Por causa daqueles que estão no templo, aqueles que estão na sala, na projeção, por causa do Paulo que está sentado ali. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O grande amor de Deus. Deus te ama. Amém? Você que recebe essa palavra aí na sua casa, você que está nos ouvindo, Deus te ama, e Ele prova o seu próprio amor para conosco, que nem diz a Escritura Sagrada, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu pelos santos, mas Ele morreu pelos pecadores. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ele foi para a cruz. Quem levou Jesus à cruz? Voluntariamente. Não foi algo forçado. Versículo 4, a parte A, diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Parte B do versículo 10, diz assim, quando Ele der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, quando der Ele a sua alma como oferta, ou seja, voluntariamente, foi uma oferta, Ele deu a sua alma, Ele se entregou. Amém? Irmãos, não existe maior amor do que este. Jesus foi à cruz pela malignidade do pecado, pelo grande amor de Deus e voluntariamente. Mas também a história da cruz, Jesus foi à cruz, não apenas nós ouvimos e recordamos aqui que Ele foi à cruz, as razões por que Ele foi à cruz, mas nós queremos discorrer aqui um pouquinho mais breve, que tipo de sofrimento que Jesus sofreu na cruz. Tudo estava preparado. Tudo que Jesus passou ali na cruz, todo o sofrimento, amém? Carregar a cruz, detalhes do sofrimento de Jesus, os pregos, a espada, o chicote, a humilhação, tudo preparado. Para quê? Para a minha salvação? Para me levar para o céu, para perdoar os meus pecados. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Jesus sofreu, e o sofrimento de Jesus não foi apenas físico, mas ele foi moral, ele foi espiritual, foi algo tremendo. As suas roupas, ele ficou quase seminu ali na cruz, suas roupas rasgadas, passou humilhação, ouviu, nós temos relatos bíblicos, salvou a tantas pessoas, agora não se salva a si mesmo, sabendo que ele podia se salvar. Gente, isso é muito lindo, isso é algo maravilhoso. O que você acha, como é que você se sente quando alguém fala para você de algo que você sabe que você tem capacidade, que você pode fazer, e que você não faz, você aceita aquela palavra? Gente, eu fico movido isso. Você aceita aquilo ali porque você entende que aquele é um projeto. Mas isso dói demais, não dói? Quando alguém fala para você algo assim que você fez e que você não fez, ou que você tem capacidade, que diz você é incapaz, mas você sabe que você é capaz. Então, alguém diz para ele: salve-se a ti mesmo, né? Salvou tantas pessoas e não salva você mesmo. O outro falou: o outro ladrão, salva a ti mesmo e a nós, para que nós possamos crer. Ou seja, sofrimento moral e espiritual. O versículo 3 diz o seguinte, olha só o que diz o versículo 3. Ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. No dia da morte de Jesus,
Se os soldados romanos saíssem correndo pela cidade, procurando assim, quem aqui que seguiu Jesus? Não parecia um. Todo mundo se escondeu. Ele foi para a cruz sozinho. Ele ficou sozinho na cruz. Ele foi abandonado por seus discípulos. Ficou sozinho. Pedro negou, Tiago e João largou. Uns saíram correndo, sozinho. E tudo ele passou, toda essa humilhação, todo esse sofrimento, por quem? Eu gostaria que você pensasse nisso. A gente tem que se colocar, queridos. É algo, o que nós vemos nesse texto de Isaías, nós temos que se colocar no texto, é para mim. Ele é coletivo, mas ele é muito individual. Isso tem que fazer uma diferença muito grande na nossa vida. Porque foi por mim que ele fez isso. Não importa. Fulano, ciclano, como é que ele leva a fé cristã, mas isso aqui foi por mim, eu preciso valorizar isso. Esse é o meu Deus, aqui é o meu Salvador, é isso que ele fez por mim. E eu preciso buscar, eu posso, se você pedir, eu pedi ele para ser usado, para ser um canal de bênção, para ser um instrumento, ele vai te abençoar, ele vai te usar. Ele sofreu na cruz, todo o sofrimento, físico, moral e espiritual, por você, por mim. Eu poderia aqui chamar o nome de um por um dos irmãos aqui. Você que está na sua casa, ele sofreu por você. Por isso que eu estou usando isso. Ele sofreu pelo Saulo, que está lá na sala, pelo Antônio, amém? Pelos meninos que estão lá. Ele sofreu pelo Júnior, cada um. Ele sofreu por todos os irmãos que estão na sua casa. Ele sofreu por aqueles que partiram já para o Senhor, que nós conhecemos entre nós, que esteve conosco, mas agora está lá com Ele, porque eles acreditaram nisso, amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a história da cruz é uma história, ao mesmo tempo, sofrida, ao mesmo tempo triste, mas é uma história motivacional. Parece estranho, né? Mas ela é motivacional. Ela tem que fazer algo diferente nas nossas vidas. Quando olhamos para a cruz, ela tem que produzir frutos nas nossas vidas. Aleluias! Então, Jesus na cruz, ele foi levado na cruz, nós já vimos, ele passou um sofrimento tremendo na cruz, sofrimento que nenhum homem suporta, físico, moral e espiritual. Ele chegou a orar: Pai meu, por que me abandonaste? Amém? Por que me abandonaste? E por que Deus o abandona ali? E realmente, essa expressão é uma expressão forte, dizer que Deus o abandonou, é porque no ápice da morte de Jesus, gente, é isso que ele estava falando, no ápice da morte, entendeu? Foi algo tremendo, porque a gente precisa entender que o Jesus que morreu, ele era 100% homem e 100% espiritual, era o próprio Deus encarnado. Nós precisamos entender isso. Nós estamos concluindo. Como ele reagiu ao sofrimento da cruz? Ele reagiu calado, versículo 7. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Olha o que Isaías fala. Ele foi oprimido. Observe como é que o verbo está no passado, algo que já aconteceu. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Calado, quieto, mudo, o seu silêncio irritou as autoridades. Marcos 15, versículo 5, o texto diz lá que Pilatos ficou impressionado. Depois você pode ler na sua casa. Nós não vamos ler para nós ganharmos tempo. Mas Pilatos ficou espantado. O motivo do silêncio de Jesus causou admiração de Pilatos. Amém? Ele é modelo. Ele nos inspira. Como devemos agir em meio ao sofrimento. E ele é para nós um lenitivo, queridos, para a nossa caminhada cristã. E para concluir, a história da cruz. A história da cruz nos mostra quem levou Jesus à cruz. A história da cruz nos mostra que tipo de sofrimento Jesus sofreu na cruz. Sofrimento moral, sofrimento físico, sofrimento espiritual. A história na cruz nos mostra que ele sofreu, como que ele reagiu ali na cruz, quietinho, sem falar nada. Amém? Quietinho. E a história da cruz nos mostra
também qual a recompensa. Estranho, né? Um tanto contraditório. Será que há uma recompensa em meio a tanto sofrimento? Como? E qual é a recompensa? Vamos ver qual é a recompensa para nós concluirmos. Versículo 10. Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Amém? Ou seja, ele venceu a morte. Amém? Sofreu toda aquela maldade na cruz, mas ele venceu a morte. Amém? Ele venceu a morte em primeiro lugar para si mesmo, ressuscitando no terceiro dia. E ele vencerá a morte, que é o nosso último inimigo a ser vencido. Ele vai vencer, porque ele sabe o que ele vai fazer com a morte? Ele vai trancar ela no inferno. E na vinda de Jesus, ele vence o último inimigo do homem, que é a morte. Quer dizer, ele morre na cruz, ele vence a morte, os anos se passam, a gente tem uma fé na morte de Jesus, acreditamos, partimos para a eternidade, Jesus volta agora e ele vence a morte, por mim e por você. E quando ele vem, então ele ressuscita. O fato de aqueles que morreram em Cristo ressuscitarem, quando Jesus vem, ele está dizendo, olha aí, ó, a vitória de vocês sobre a morte, por causa da minha morte, por causa do que eu passei por você na cruz. Então nós vamos ressuscitar para estar com ele. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E os vivos não morrerão, porque serão arrebatados num piscar de olhos para encontrar com o Senhor nos ares. Irmãos, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Não há diferença nenhuma, não há diferença nenhuma. Talvez alguém possa dizer assim, não, eu quero estar presente quando Jesus voltar, porque eu não vou morrer. Sim, mas eu não vejo diferença nisso, porque aqueles que morrem antes de Jesus voltar, principalmente se tem certeza da fé, da sua salvação, descanse em paz. A morte para nós não é um peso, a morte para nós não é uma dúvida, a morte para nós não é uma incerteza, mas a morte para o cristão, para aquele que tem fé em Jesus, é uma certeza de vida eterna, é uma certeza que ele está morrendo fisicamente. Jesus ficou 3 dias, eu não sei quantos anos nós vamos ficar no túmulo, mas nós vamos vencer a morte, porque nós vamos ressurgir. Aleluias, glória a Deus, nós vamos ressurgir, nós vamos vencer a morte. Isso é muito lindo. O versículo 11 nos diz assim, olha a recompensa da cruz. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Ele verá o fruto do penoso trabalho. Ele ficará satisfeito. O meu servo, engraçado, tudo algo que já aconteceu, né? Aqui não, aqui já está um pouco mais no futuro. O meu servo, o justo, com o conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então a recompensa da cruz é a nossa justificação, a nossa salvação. E ele vai ficar satisfeito, você sabe por quê? Porque o pastor Márcio, cheio de pecado, porque o irmão Nilson, cheio de pecado, são de falha, porque o irmão Vanderlan, cheio de pecado, cheio de falha, porque eu poderia chamar todos os nomes aqui, aqueles que estão nas suas casas, não é verdade? Mas ele verá que nós caminhamos com dificuldade, e ele verá e dizer assim, nossa, ele conseguiu chegar, ele está aqui do meu lado, ele está aqui, aleluias, e isso por causa do sacrifício dele. De quem é o mérito? Daquele que morreu na cruz, da história da cruz, o mérito é dele. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Versículo 12, para encerrar, nos diz assim, por isso lhe darei muitos como sua parte. Observe que é Deus falando com Isaías, a profecia, a palavra profética, Deus falando através da boca do profeta. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte. Muitos. Anápolis, Goiás, Brasil inteiro, outros países, várias pessoas, toda raça, tribo, nação, independente de sexo, independente de posição social, haverá um grande encontro no céu. Muitos como sua parte. E com os poderosos repartiu ele seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte,
Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Nós estamos terminando, irmãos. Eu quero dizer para você que você sabe quem é a recompensa da morte de Jesus na cruz? Eu sou a recompensa. Você. Todos os salvos, os remidos, todos aqueles que estão no céu e todos aqueles que estarão no céu, todos aqueles que forem arrebatados na vinda de Jesus, todos esses serão a recompensa de Jesus pela sua morte na cruz. A cruz não é um sinal de derrota, mas ela é um sinal de vitória. E a nossa caminhada cristã deve ser sempre olhando para a cruz. Sempre olhando para a cruz, porque é lá que está a nossa vitória. Não existe cristianismo sem cruz, sem sacrifício, sem esforço, sem empenho, sem dedicação, sem renúncia. Isso é cristianismo. O cristianismo caminha embaixo de uma base que é a cruz, que é o que Jesus passou. E é assim que nós venceremos. A história da cruz é muito linda, e ela deve estar falando continuamente ao meu e ao seu coração, que estamos aqui presentes, e aqueles que estão na sua casa. Que Deus possa nos abençoar, e que em meio, nós estamos concluindo, que em meio a esse momento tão turbulento, tão difícil que nós estamos vivendo, não deixe que o medo, não deixe que toda essa modificação que está acontecendo em toda a nossa agenda, em toda a nossa história, né? Não deixe que isso tire a sua visão da cruz. Não deixe que isso tire a sua visão do sacrifício de Cristo. Mas vamos, pelo contrário, vamos nos empenhar. É um momento assim tão gostoso para nós buscarmos avivamento. É um momento tão gostoso para nós buscarmos uma renovação da nossa aliança com o Senhor, para buscarmos o melhor de Deus para as nossas vidas. É um momento tão gostoso para a gente reunir com a família e dizer: Senhor, muito obrigado pela minha família, pela minha casa. Vamos aproveitar esse momento que nós estamos muito juntos em família e cultuar a esse Deus, irmãos, e agradecer a Ele, né? Nós fizemos um almoço hoje tão gostoso com o nosso filho Tiago, com a Gisele em casa, né? Tão gostoso, e eu me alegrei muito, né? Porque Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, Deus é tão bom conosco. Essa palavra Deus tem colocado nos nossos corações, e que a história da cruz nunca saia da nossa mente. Quando tudo estiver muito difícil, você vai lá na história da cruz, vai lá em Isaías 53, renove a sua fé, a sua esperança. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Eu quero orar com você. Gostaria que nesse momento difícil que nós estamos passando, nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para fazer algo lindo na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Eu queria orar antes de nós cantarmos. Você que está na sua casa, nos ouvindo, se você puder unir a sua família, aí vocês que estão nas suas casas, mas eu queria orar por vocês. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus para as nossas vidas, e pedindo ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas, que não permita que nós desfalecemos a nossa carreira cristã, a nossa fé cristã com o momento que nós estamos passando. Pelo contrário, que Deus venha nos fortalecer a nossa fé, que Ele venha trazer um renovo gostoso para as nossas vidas, para a igreja. Existem muitos colegas pastores, todos nós estamos muito preocupados, né? O que será a igreja depois desse momento difícil? Mas a igreja pertence a Jesus. E nós estamos trazendo aqui um despertar, uma palavra de um despertamento para a igreja. Amém? Use esse momento também para você se aproximar mais de Deus. Amém? Estar mais próximo dele. Você tem mais tempo, às vezes menos horário no trabalho, né? Mas em casa, vamos nos abraçar, é a fé cristã.
Põe a mão sobre o seu coração, nós vamos estar orando. Amém? Aleluias. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós somos gratos ao Senhor pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Nós relembramos nessa noite, Senhor, a história da cruz, que ela traz algo maravilhoso para as nossas vidas. E nós queremos pedir, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a igreja, sobre nós que aqui estamos. Queremos pedir a bênção do Senhor sobre aqueles que estão nas suas casas, nos seus lares, sobre as famílias que estão nos ouvindo. Pai, abençoa cada um nessa noite. Estenda as tuas mãos. Pai, não permita que o momento que nós estejamos passando, nós venhamos tirar, ó Deus, o foco, nós vamos tirar o nosso olhar da cruz, mas que nós estejamos, ó Deus, trazendo sempre a lembrança, a história da cruz, ou seja, como que foi, ó Deus, tudo que passou, o projeto maior, quem levou Jesus à cruz, amém, por que ele foi ali, tudo que aconteceu, o seu sofrimento, ó Pai, no nome de Jesus, e também a nossa vitória, a nossa recompensa. É uma história linda, Pai, é uma história triste, mas ao mesmo tempo é uma história alegre, é uma história que nos traz, ó Deus, uma esperança. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Por isso pedimos, nos abençoe, renova a nossa fé, renova, Senhor, que possamos renovar a nossa aliança com o Senhor, que possamos ter as experiências mais lindas com o Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa nos inquietar e possa nos manter no trilho da caminhada cristã. Não permita que este momento, Pai, nos leve para longe da cruz, mas que nós estejamos no caminho, Senhor. Louvado e glorificado seja no Teu nome. Nós oramos a Ti, ó Pai, agradecidos, certos da bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Os irmãos vão sentar, o pessoal do louvor, você que está na sua casa, nós ainda não terminamos o nosso culto, amém? Mas o pessoal do louvor vai estar aqui cantando um cântico, e nós vamos ter a oportunidade de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero aproveitar o momento que é da oferta e do dízimo para parabenizar a igreja, amém? Pela fidelidade de vocês, que Deus possa vos abençoar, amém? Há muitas igrejas com dificuldades, mas Deus tem abençoado o nosso povo, amém? Graças a Deus. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade, que você continue sendo uma bênção também nesta área, amém? Aleluias, graças a Deus. Enquanto os irmãos vão estar cantando o hino, nós vamos estar aqui no templo ofertando. E você que está na sua casa, pode fazer a oferta através de um depósito bancário ou de uma transferência bancária. Amém? Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim.
importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Graças a Deus, amém? Nós estamos concluindo o nosso culto. Nós agradecemos as pessoas que, os irmãos que estão presentes conosco no templo, também aqueles que estão nos seus lares, amém? Nós queremos fazer menção mais uma vez da presença da Marcela e do seu esposo, que está aqui conosco nessa noite. Deus possa abençoá-los ricamente, amém? E a nossa oração é que realmente Deus continue abençoando as nossas vidas, no nome de Jesus, amém? Os nossos avisos, os nossos cultos são normais. Nós estamos aí passou na projeção, amém? Nós continuamos. Eu quero avisar aqui para os irmãos que estão presentes. Irmãos, vocês não imaginem o que Deus realmente tem feito neste lugar, através das redes sociais, através da primeira igreja, amém? Deus tem realmente trabalhado assim de uma forma muito gostosa, amém? Eu pediria que você valorizasse um pouquinho mais isso que está acontecendo, assim, deixasse uma orientação pastoral, né? Uma orientação pastoral. Deixa o seu horário, você que pode assistir às nossas transmissões de terça-feira na sua casa, assista, reúne a família. Se você não souber, procure alguém. Às vezes a sua televisão tem uma tecnologia que você pode assistir na televisão. Sabia que você pode assistir na televisão? Você pode assistir na televisão. Eu assisto lá em casa na televisão. Então você pode assistir na sua televisão, amém? É só entrar lá no Facebook lá e procurar a primeira igreja. Então entrou lá, ao vivo, você vai assistir. Se a sua televisão tiver a tecnologia para isso, né? Você que está na sua casa também está nos ouvindo, você pode assistir na televisão. Então, pré-estabeleça essa agenda. Quando você entrar pelo seu celular, vamos nos comunicar ali no celular, vamos nos interagir, vamos conversar, vamos falar, vamos estar compartilhando as nossas transmissões para que vidas sejam alcançadas, para que a palavra de Deus seja alcançada. Nós precisamos nos colocar na presença, aqueles que estão se colocando na brecha, na presença de Deus, Deus está usando. Está sendo uma bênção, Deus está usando. Então faça isso. Na terça-feira, faça, se você estiver em casa na quarta-feira, na tarde da bênção, assista. Amém? Quarta-feira, o Ariovaldo fez a tarde da bênção para nós, eu assisti, lá da loja eu assisti a tarde da bênção, lá pela live, então assista, se tiver oportunidade, assiste, que vai ser uma bênção para a sua vida, eu tenho certeza, e compartilhe. Domingo pela manhã, o culto presencial, e também pode ser pela live, amém? E domingo à noite, esse culto que nós tivemos aqui. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Até quando? Né? Até quando? Tem um salmista que diz, né? Até quando, Senhor? Até quando? Não sabemos até quando. Mas nós vamos caminhando. Não vamos fazer igual caranguejo, não. Porque está a pandemia, nós vamos, ó. Não. Até quando? Esperando em Deus até quando? Mas andando para frente. Cabeça erguida. Confiança. Amém? Andando, tomando todos os cuidados, mas com a nossa confiança em Deus. Aleluias. Vamos ficar de pé para nós orarmos, encerrarmos o nosso culto, e eu peço 2 minutinhos dos irmãos, quando nós encerrarmos aqui. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus para as nossas vidas. Vou pedir o irmão Valdeci para orar, pode ser daí mesmo, viu, Valdeci? Se você quiser tirar a sua máscara, pode tirar, fica à vontade, ou de máscara mesmo, como você se sentir melhor.
para você orar para nós, amém? Aleluias, graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus, amém? Aleluia, está concluído o nosso culto, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o nosso Pai, que a doce comunhão e consolação e os dons do Espírito Santo, seja, irmãos, com as nossas vidas e com todo o povo de Deus hoje e para todo sempre, amém e amém. Sente um pouquinho, nós vamos encerrar aqui a transmissão e nós vamos 2 minutinhos aqui para os irmãos, amém? Graças a Deus.